Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Esses dias eu tava jogando lá na Twitch, fiz um lance estranho lá na abertura, uma carocando avanço com H5, uma coisa que eu gosto de jogar de negras lá. E eu costumo ter bom resultado jogando isso, mas de fato não é muito bom. Quando você vai analisar depois no computador, o adversário poderia ter ficado melhor e tal, né? Aí eu falei pra turma lá, não joguem isso, né? Isso daqui pra quem toca violão é a mesma coisa que fazer pestana com o dedão. Você, em geral, vai usar o indicador, pestana é cobrir todas as cordas, né? E tem gente que joga logo o dedão ali pra cobrir as cordas e tal, que tá errado, né? Então eu falei, olha, esse meu H5 é pestana com o dedão. Não façam, né? Aí um cara foi sincero ali, falou uma grande verdade. Um inscrito ali que tava ao vivo falou, olha... A não ser que for o John Mayer, que é um grande músico ali, um grande violonista, guitarrista. E aí eu falei, é verdade, né? Então se for o Magnus Carlsen também jogando aquele H5, tudo vai dar certo. Será que sempre dá certo? Será que é sempre assim? Então eu trouxe aqui partidas do Magnus Carlsen trollando aqui os seus adversários, tá bom? Vamos ver essa pestana com o dedão aí do Magnus Carlsen, né? Mas então a gente tem aqui o primeiro exemplo que eu quis mostrar para vocês, aliás, bem recente, aconteceu agora no Oslo Esports Cup, onde os jogadores ficavam lá jogando tipo eSports mesmo, né? Era presencial, mas sem tabuleiro. Como assim presencial? É verdade, ficava um de frente pro outro ali, mas tudo no seu próprio computador, né? Tipo eSports mesmo. Então aqui o Magnus Carlsen tá jogando contra ninguém menos do que o Ian Duda, o vencedor aí do torneio. E o Magnus Carlsen me abre aqui com F3, um dos piores lances que existem de abertura, né? Um lance realmente horroroso, inclusive, né? O checkmate mais rápido do mundo, se eu não me engano, é com F3, né? Você joga um G4 aqui, é mate, não é? Dama H4 aqui é o checkmate, aqui tem um nome esse mate, que eu esqueci, o mate do tolo, né? Alguma coisa, mate do louco, não sei. Aqui é o mate mais rápido do mundo, né? Então F3 aqui, será que o Magnus Carlsen quer levar checkmate? Bom, o Ian Duda não acredita nisso. Ele poderia jogar E5, né? Ia ser divertido demais. Mas ele prefere jogar aqui com... Ah, ele jogou E5. Então ele tá ameaçando checkmate já, né? O Magnus Carlsen não pode jogar G4 aqui, senão ele leva mate. Mas aqui o Magnus Carlsen segue com o cavalo C3. Que é isso, galera? Contra um jogador como o Ian Duda, né? O Magnus Carlsen fazendo pestana com o dedão aqui mesmo. Vamos ver se vai dar certo isso. Cavalo em F6 foi jogado E4. Aqui ele, ainda bem que ele defendeu o peão aqui com o cavalo, né? Porque, vamos supor, né? Um desastre poderia ter acontecido se ele tivesse jogado alguma outra coisa aqui. Vamos supor A3. E aí, depois de um cavalo F6 E4, por exemplo, as pretas podem até, se quiserem, capturar, né? Não sei se é o melhor lance aqui da posição, mas certamente levaria para um jogo bastante divertido com a dama entrando aqui em H4. Deve ganhar, né? Deve ganhar aqui e tudo mais, né? Então, realmente, F3 aqui, o Magnus Carlsen vai jogando certinho. Agora o cavalo C3, o peão tá protegido. E agora faz esse lance bizarro aqui, uma sequência bizarra aqui do Carlsen, repetindo o lance. Galera, não é bullet aqui, é partida rápida, 15 minutos, com 10 segundos de acréscimo. É impressionante o que o Carlsen vai fazendo aqui. O bispo volta lá para E7 e agora D4 aqui. Peão toma E5 atacando o cavalo. Realmente acho que a gente não tem nenhuma partida, né, na base de dados aqui. Não, isso aqui não existe. Aí o cavalo veio para D5 e dama por D4. E não é que tá boa a posição aqui do Carlsen, mas o Ian Duda já traz problema. Ameaçou o triplex com um varanda lá do Rafael Leitão, né? Aqui dama em F2, então protegendo lá em C2. E agora D6. A3 atacando o cavalo vai lá para C6, peão toma e dama toma. E não é que o Magnus Carlsen não tá ruim não, né? Até que ele tá bem aqui, a posição tranquila, né? Cavalo aqui em E2 foi jogado, roque, bispo F4 atacando a dama vai lá para G6 e grande roque. Abertura completamente bizarra aqui do Carlsen. E o Duda já chega castigando aqui com B5 e agora B4, né? Tentando estourar aí a proteção do rei do Carlsen. E a posição realmente é perigosa, cavalo D5 aqui pelo Carlsen, colocando pressão em E7, B por A3, cavalo toma e B por A3. E o que é isso, né? Realmente o cara tem que ter muita coragem de jogar, né? Além de coragem, conhecimento, né? Aliás, uma coisa está sempre relacionada à outra, né? A coragem, ela está muito relacionada ao conhecimento. O cara tem que ter muito conhecimento e muita coragem para jogar um negócio desse, né? O rei aqui exposto contra o Ian Duda, galera, né? Se fosse contra mim também, mas contra o Ian Duda. Aqui cavalo de bem C6 foi jogado. Dama agora aqui em C5, melhorando a posição da dama.
E aqui bispo em A6, né? Temos aqui o cavalo em C3, propondo troca do bispo de casas claras. Bispo toma, torre toma e caiu aí em G2, né? E agora Magnus Carlsen, ele segue falando, eu também quero um peão. Bispo por C7, abrindo a coluna C, né? Agora bispo D6, cavalo G6, torre aqui em F2, atacando a dama. E a dama vem para H3 e cavalo D5, né? Então realmente... a posição é desesperadora, né? Se você olhar um rei exposto desse jeito, torre na coluna C... A posição é desesperadora, mas de fato se você põe nos computadores a posição até que é equilibrada aqui, o que é bizarro, né? Cavalo D8 atacando a dama do Carlsen, ele vem com a dama para E3 e agora o cavalo vem para E6 e o Carlsen segue com F4, propondo troca de damas e também ameaçando o garfo, né? Impressionante como ele consegue se salvar aqui desse tipo de posição e tá equilibrado, não tem nada caindo, não tem nada pendurado, é impressionante, né? E aqui já virou uma partida menos mal, né? E agora nessa posição o Carlsen realmente tira onda, né? Tira onda e faz aqui o lance brilhante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, F por G6 deixando a torre, né? O Magnus Carlsen realmente tira onda dos adversários, até mesmo do Ian Duda. Cavalo por F2 e agora a torre F1. E olha que posição maravilhosa, né? O Ian Duda não ousa tirar o cavalo, mas se ele tivesse jogado... Não foi jogado isso, mas se ele tivesse jogado aqui, o Magnus Carlsen ficaria completamente ganho, né? Num final como esse, com uma peça aqui a mais. Uma peça limpa aqui a mais, né? Então, realmente foi espetacular aqui, esse lance brilhante aqui do Carlsen. Peão por cavalo, deixando a torre. O Ian Duda captura aqui a torre F1, só que aqui o Ian Duda não seguiu com o cavalo E4, que perderia na hora, mas seguiu aqui com H por G6, devolvendo o material. E a gente tem esse final, então, onde o Carlsen tem duas peças por uma torre e um peão a menos, né? Um final aqui muito difícil até de avaliar. E aqui os jogadores vão jogando, o Magnus Carlsen vai levando aí, melhorando a posição, cai o peão de H2, no entanto ele vai conseguindo melhorar a posição das outras peças. O Ian Duda, esse peão ele captura a hora que ele quiser, por isso ele não teve pressa, agora a torre está atacada, agora ele captura, né? Mas o Magnus Carlsen vai tentando levar o peão e o Ian Duda joga esse final de uma maneira impecável aqui, segura do jeito que pode, olha que coisa linda, né? E aqui vai dando cheque, vai tentando dar o perpétuo, a torre volta para defender a promoção do peão e aqui existe a ameaça do bispo cobrir e depois promover. O Ian Duda é forçado a jogar com torre C8, o bispo prende aí a torre, né? E por incrível que pareça, esse final aqui é equilibrado, mas as pretas têm que saber jogar demais esse final aqui para poder equilibrar, né? Então olha que loucura aqui, o Ian Duda vai avançando com os peões e o rei não pode mais capturar, senão o outro avança. Emocionante, né? Emocionante. A4, o Magnus Carlsen passa a vez, rei D7, o cavalo vem, o rei volta, né? Realmente emocionante. Torre por C7, joga demais o Ian Duda, né? Ele correu o risco realmente de perder aqui, mas ele soube fazer a defesa perfeita. E aqui foi para trás do peão, né? Não adiantava aqui pro Carlsen jogar cavalo B2, né? Porque aqui existe esse peão, né? Então dá para jogar rei B3, não tem problema do peão avançar, né? Então aqui não dava, então realmente a posição empatada. Aqui foram trocando tudo, né? E aí terminamos aqui no empate, né? Olha só, galera, o Magnus Carlsen abriu com F3, cavalo C3, cavalo A4 contra o Ian Duda, né? E é aquela história, né? Depende das mãos de quem isso, né? Vai você jogar um F3 contra o Ian Duda, vai eu jogar lá contra o Ian Duda F3, né? Não dá, até contra o Zé da Couve eu vou perder, imagina contra o Ian Duda, né? Agora é o seguinte, galera, tem mais uma partida aqui que eu trouxe do Magnus Carlsen, trollando aqui os seus adversários. E aqui ele tá jogando contra o Lalit no ano de 2018. Aliás, um torneio que ele resolveu trollar geral. Ele jogou lá, eu vou mostrar pra vocês também, trollou o Ivanchuk. Eu não sei, ele queria se divertir aqui. A gente tem mais uma partida então aqui do Carlsen, onde ele abre aqui com F3, tá? Aqui o adversário vai com E5 e aqui não, G4, mas cavalo H3, pessoal. Ele só pode estar querendo se divertir. Ele tá entediado, né? Eu acho que o Magnus Carlsen às vezes ele fica entediado. Ele fala, deixa eu colocar, um pouquinho de dificuldade aqui. Mas o Lalit segue melhorando aí o centro. O Magnus Carlsen faz esse cavalo F2 aí. Vai com esse G3. Uma abertura completamente esquisita. O Lalit troca já. Expôs aí, de certa forma, o rei do Carlsen. O Carlsen vai tentando avançar aí no centro. Tenta proteger o rei. Mas, gente, olha o estrago. Olha o desenvolvimento aqui do Lalit, né? Já protegeu o rei, já trouxe tudo. E o Magnus Carlsen completamente mal desenvolvido aqui, né? As peças ainda nas suas casas iniciais. Aqui, cavalo G4 já chegou aqui do Lalit, né? Ele vai realmente colocando pressão aqui para cima do Carlsen.
e já estoura um H5 e vai atacar na ala do rei, né? Muito difícil do Carlsen se proteger, se defender aqui. O Carlsen ainda tenta manter a posição fechada e vai tentando igualar, né? Mas os problemas vão surgindo. Aqui dama D2, o cavalo vai manobrando. Aqui o Carlsen ainda tenta desenvolver, passa a dama aqui para F2, né? Evitando aqui, dando liberdade para a torre. E depois de rei B8, aqui torre F3 propondo trocas aqui de damas. O Carlsen vai conseguindo equilibrar, né? Impressionante isso. Dama B4 e aqui o cavalo vem para D1, protegendo o peão de B2. Cavalo F4, né? Muito monstro esse cavalo agora do Lalit. E o Carlsen vai tentando. A3, manobra aqui o bispo, né? Passa o cavalo aqui para E3. E agora propõe trocas aqui, atacou esse forte cavalo de F4. Aqui não tem muito como evitar as trocas. E não é que o Magnus Carlsen conseguiu igualar, mas está tomando pressão, né, galera? F5 agora é um lance pesado aqui, né? Porque vai abrir a posição e vai atacar o rei aí do Carlsen. Ele tenta manter ainda tudo fechado, mas o Lalit não perdoa. Captura em G4 e agora o Magnus Carlsen tenta uma reação com torre F7. A dama tá atacada, o peão de E5 tá atacado, dama D6 defende tudo. E agora a torre F6, o Magnus Carlsen vai perseguindo a dama, a torre F7, né? E dama aqui para F6 pressionando bastante o peão de E5, ameaçando capturar e recuperar. Afinal de contas, Magnus Carlsen está com um peão a menos aqui, né? Aqui seguiu com torre G8 e agora a torre por E5 recuperando aí o peão. E a dama vem para 4. E o Magnus Carlsen conseguiu impossíveis, conseguiu equilibrar, né? Mas a gente fala, equilibrou, mas olha a bronca que tá vindo, né? Uma coluna G aberta com o peão na coluna H, é muito difícil de segurar isso. E segundo os computadores, somente dama E7 seguraria uma posição como essa, que não foi o lance jogado aqui na partida. Mas não funciona o ataque aqui, por exemplo, dama por G2 seria assustador, dama por C2 seria assustador, né? Mas aqui o Magnus Carlsen teria contra-jogo com torre C5. Realmente muito difícil de... por incrível que pareça, as brancas têm recurso aqui, né? Dama D1 cheque. Bispo D7, por exemplo, bloqueando o ataque lá em C7, atacando em G2. Por incrível que pareça, o Magnus Carlsen teria recursos aqui, né? O Magnus Carlsen segue direto aqui com torre C5 e não com dama E7. E agora ele leva esse bispo H3. E aqui, como é que vai se segurar aqui o Magnus Carlsen, né? Não tem jeito. Ele segue com torre G7 no limite. Bispo toma, rei toma, torre toma, dama toma e aqui dama F4. Galera, olha o desespero, essa posição aqui do rei do Carlsen. A dama em F4 tá protegendo lá em C7. Torre C4 ataca a dama. E aqui H3, jogando o rei lá pro cantinho. Dama F3, vai levar mate. Vai levar mate. Não, por enquanto aqui a dama tá segurando a casa de G2 no limite o Carlsen. E ele também é espreita aqui. Dama F2 cheque. E aqui você pode jogar rei H1, mas o Magnus Carlsen manda um rei por H3, né? Impressionante, o Carlsen tem um peão a mais, mas você fala, não é possível, esse rei não vai sobreviver, né? E aqui o Carlsen vai tentando escapar, enfim, propõe um empate, mas o Lalit passa a vez aqui e fala pro Carlsen o que você vai jogar, né? E o Carlsen segue jogando, muito difícil de achar um lance aqui. Mais uma vez, talvez torre H4 aqui cobrindo a coluna H, mas é muito difícil de jogar uma posição como essa. O Carlsen vai para alguns erros aqui e a gente não fica acreditando que o Carlsen vai sobreviver com esse rei aí sendo perseguido, né? E de fato vai ficando difícil, mas o Carlsen vai fazendo o que pode aqui, a posição vai aos pouquinhos desmoronando, ele ainda tenta esse contra-jogo, mas aqui realmente com o rei aí no centro do tabuleiro vai ficando complicado. Magnus Carlsen perde a dama, vai tentando jogar, vai tentando um contra-jogo. Eu não sei como é que era o ritmo de relógio aqui, eu sei que o Carlsen continuou jogando aqui, ó, e ainda criou perigo aí, Seguiu jogando. Olha aí, se você perdeu a dama, o Carlsen continua jogando. Você abandona? O Carlsen, que é o campeão do mundo, não abandona não. Segue jogando aqui, mas o Lalit não perdoou, né? Entregou a dama aí, foi para um final melhor. E provavelmente devia estar caindo o tempo, não sei o que aconteceu. Mas aqui não deu. E o Lalit castigou aqui o lance do Carlsen, né? O F3. Que assim, vamos falar, o Carlsen até conseguiu equilibrar ali na partida. Não foi por causa, assim, mas trouxe uma série de problemas, né? Detonou a ala do rei dele e no final das contas acabou sendo o que trouxe a grande dificuldade para ele. Então o Lalit soube castigar aqui, deve ter saído feliz, falando o quê? Só porque eu tenho 2.500 de rating aqui, eu sou um mirim perto do Carlsen, ele vem me jogar F3, ele vai ver só, né? E aqui então castigou seriamente aqui o Magnus Carlsen. A gente tem um outro caso estranho aqui de abertura do Magnus Carlsen, uma trollada pesada aqui do Carlsen jogando também nesse Pro League, nesse mesmo Pro League de 2018, ele estava muito maluco aqui nesse torneio.
E o Magnus Carlsen aqui decide jogar esse lance A3 aqui contra o Christian Home, que é um jogador forte também, mas enfim... o Carlsen tem quase 400 pontos de rate, a mais de 400 pontos de rate aqui, ou quase 400 pontos de rate a mais do que o Home, né? Então, vamos ver como é que vai sair agora. Depois de G6, H4 aqui, vai atacar o Fianqueto. O Home respeita aqui, joga um H5, falou daqui a pouco o Carlsen vai jogar H5 aqui, então eu vou respeitar aqui. E o Magnus Carlsen me abre com essa abertura terrível de A3 com H4, né? Mas ele pode jogar qualquer coisa, né? Ele segue agora com E4, segue desenvolvendo o bispo, segue desenvolvendo os cavalos. E aqui ele já manda um cavalo G5, né? Você imagina isso daqui? Não tem muita diferença entre esses lances do Magnus Carlsen e dos alunos iniciantes lá da escola, né? Que estão aprendendo e tal. Eles jogam mais ou menos parecido. Aqui A3, H4, ataca lá em F7, né? Então o que o Magnus Carlsen está fazendo aqui é muito maluco. Agora o cavalo em E7, bispo volta lá para 2. Não, bispo A2 já é sofisticado, né? Ele não vai ficar jogando feio para sempre aqui. Segue com o cavalo E2. O ponto todo é esse, né? Em algum momento ele vai compensar as maluquices todas que ele tá fazendo, né? Cavalo E5, C3, atacando o cavalo. Começa a existir tema tático. A posição já tá ficando esquisita aqui. O cavalo atacado volta. E aqui o Magnus Carlsen joga o quê? F3, né? Solidificando a posição, se é que se pode dizer uma coisa dessas. Dama B6 foi jogado, já colocando pressão em B2, já colocando pressão caso o Magnus Carlsen faça o roque. Dama E2, não sei se o Carlsen vai querer jogar com a dama em F2 ou o bispo aqui. De qualquer maneira, a dama está protegendo agora aqui em B2, né? E agora a dama em A5 foi jogado e o Carlsen segue com o bispo D2. A dama vem para B5 pressionando o peão, bispo E3 e agora a dama está protegendo o peão. E aqui B6, o Home protege aí o peão de C5. E o Carlsen vai ficando melhor já, roque, né? Então a gente tem uma dama mal colocada, uma forte pressão aqui das peças do Magnus Carlsen. E ele segue com A4 perseguindo a dama, passa a dama aqui para D2 e manda a dama agora lá para F2 e a dama do Home continua deslocada. A dama em A6 e agora a torre de F aqui em D1, preparando aí o avanço do peão. O cavalo vai para E7 e D4, persegue e depois das trocas o cavalo pula para C4. Magnus Carlsen decide que é hora de capturar esse cavalo, bispo toma, a dama toma, traz a torre e depois que a dama vai embora, o Magnus Carlsen tem essa posição maravilhosa aqui com a torre na sétima, né? Uma forte pressão para cima do Home. Então o Magnus Carlsen conseguiu neutralizar todos os ataques do Home no centro e na ala da dama e está atacando agora pesado. Torre 8 e aqui o Magnus Carlsen então vai para um lance brilhante aqui, brilhante na posição. Cavalo aqui por F7, que coisa linda, sacrificando, rei por F7 e agora dama G3. Esse é o ponto todo, né? É o Carlsen, né? E agora ele tá ameaçando capturar, o cavalo tá cravado, o rei vem para F6 e agora dama G5, cavalo aqui por G6, talvez dama por G6 também funcionasse, eu fosse até melhor. Mas o ponto todo é que aqui o Carlsen já tá ganho, né? Dama por H5, e aí bispo H6, e aí cavalo por E7, e dama G6, e aqui o Home abandonou porque não dá mais, tá levando mate aqui, ó, rei H8, dama F6, dama F8, e aqui acabou, né? Torre por E7, talvez dama por E7 ainda dê o checkmate mais rápido, né? Mas aqui, enfim, vai levar checkmate de qualquer maneira, né? Então dessa vez deu certo, Magnus Carlsen deve ter ficado feliz que abriu com A3, H4 e conseguiu. E a gente tem aqui por último a partida do Ivanchuk, galera. O Magnus Carlsen aqui jogando contra o Ivanchuk. Eu já fiz acho que o vídeo dessa partida, o Magnus Carlsen está jogando de olhos vendados aqui. De olhos vendados contra o Ivanchuk. O Ivanchuk também está de olhos vendados. Foi um torneio Amber Blindfold em Nice, na França, no ano de 2010. Então, os dois jogadores estão de olhos vendados. E aqui o Carlsen, não basta estar de olhos vendados, ele ainda me rasga um A3 aqui na partida contra o Ivanchuk, galera. Aqui a coisa é pesada, porque o Ivanchuk, eu não sei não, ele é tão diferente das pessoas que talvez ele jogue até melhor de olhos vendados. Eu não sei se eu tenho mais medo do Ivanchuk ali enxergando as peças ou de olhos vendados, né? Porque acho que de olhos vendados ele vai imaginar mais ainda. Então não sei não. Aqui o Ivanchuk segue com cavalo F6, C4, C6. O Carlsen segue com cavalo F3, D5, E3. Então, apesar de A3 ter sido muito maluco no começo, pelo menos o Carlsen não seguiu com outras ideias muito estranhas, né? Ele meio que só passou a vez e tá jogando uma siciliana com um tempo a mais aqui de brancas. Não tá errado, não tá muito estranho não. H3, o bispo sai, trocas em D5, cavalo C3, cavalo C6, bispo B5 desenvolvendo e mandou um G4 aí o Carlsen, né? Já colocou pimenta aí na posição, segue com dama A4.
E aqui o Ivanchuk segue com o cavalo D7, né? Talvez com boas casas aqui. Bom futuro para o cavalo, o C6 está protegido. E o Ivanchuk sacrificou lá em A7. O Magnus Carlsen prefere não fazer isso, né? Aqui, por exemplo, o bispo toma e aqui depois de torre por C6, tanto faz, ou B por C6. Tentar ganhar o peão aqui não funcionaria, né? Dama C8 aqui, as pretas protegem em B7 e tem um ataque aqui formidável, né? Se tentar trazer a dama, H5 e não vale a pena, né? As brancas começam a sofrer realmente todo tipo de ataque aqui e todo tipo de pressão na posição, né? Então aqui simplesmente o Magnus Carlsen decidiu seguir com B4, aqui E6 e agora o bispo vem para o B2 desenvolvendo, o bispo E7, bispo toma, peão toma e aqui o Carlsen decidiu capturar realmente o peão e o Ivanchuk já tá bem aqui, apesar do peão a menos, segue com C5, a dama agora do Carlsen tá meio fora de jogo, dama A6, o Carlsen tenta trazer a dama pro jogo roque, o Ivanchuk... olha só a segurança do rei do Ivanchuk comparando com a segurança do rei do Carlsen, né? Então, apesar do peão a menos aí, o Ivanchuk tá firme aí na partida. A dama voltou C4, ganhando espaço, permitindo esses peões aqui do Carlsen. O Carlsen joga com E4, D4, o Ivanchuk é muito perigoso, né? E aqui não dá pra jogar um lance como cavalo por D4, que não foi jogado por conta de cavalo E5, atacando o cavalo, atacando na casa de D3, o bispo tá caindo, a posição desmorona, né? Por isso a partida seguiu com o cavalo B5 aqui no desespero pelo Carlsen, e o Ivanchuk manda o E5 solidificando. E agora, como é que segura essa pancada aqui do Ivanchuk? O Carlsen rasga um H4. Aqui dama em B6, o Ivanchuk vai melhorando a posição da dama, A4 e agora dama B7. Forte pressão para cima do peão central. Cavalo G5 protegendo H6, falando sai daí. O Carlsen complica tudo com H5, né? O Carlsen sempre tem um recurso. E aqui então não dá mais para o bispo continuar atacando o peão, o cavalo e a dama estão protegendo. E se bispo H7, o cavalo vai capturar o bispo e vai dessa forma proteger o peão. Magnus Carlsen é muito difícil, mas aqui o Ivanchuk segue com o peão por cavalo, abrindo aqui, aceitando os peões triplicados e abrindo já a coluna F. O Carlsen segue com o quê? F3, né? E agora o Ivanchuk vem com o bispo por B4 e a posição realmente vai desmoronando aqui pro Carlsen. Ele ainda tenta bispo A3, troca aqui agora o bispo, segue com dama B6 o Ivanchuk, o Carlsen tenta agora um contra-jogo na ala do rei, mas de fato o que essa dama tá ameaçando? Na verdade nada. O Ivanchuk segue com dama C5 simplesmente, o Carlsen manda esse dama H7, mas o rei escorrega e não tem mais cheque, e depois da torre voltando para A1, cavalo em F6 aqui pelo Ivanchuk, atacando a dama do Carlsen. A dama volta, a torre em A4, pressionando agora na coluna A. E aqui o Magnus Carlsen ainda faz um lance errado, D3. E nessa posição o Ivanchuk vai para o lance de arremate aqui. Vai para o bonito lance aqui. Dama por B5. Galera, o negócio é o seguinte, vai jogar A3... Contra o Ivanchuk é complicado, né? O ponto todo é esse. É o John Mayer, mas o outro é o Jimi Hendrix, né? Então realmente é complicado aqui. E nessa posição, o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O peão toma. Tá caindo a torre, né? E depois vai cair a dama, porque o rei vai ter que ir para qualquer casa aqui. Tanto faz para a casa que ele for. E vai levar cheque aqui. Até C3 era possível. Mas vai levar cheque aqui. Vamos simplificar, né? E levar para um final aqui completamente vencedor. Joga um C3 aqui. E acabou, né? Um final completamente vencedor aqui pro Ivanchuk, né? Mas é isso, galera. São partidas espetaculares aí, mostrando os dois lados da moeda, né? O Magnus Carlsen é uma lenda, né? Talvez o melhor jogador da história. Mas não é sempre que ele pode trollar aí os adversários, jogar F3, jogar A3, não é sempre, né? Mas, e muitas vezes, vai funcionar assim, vai depender muito aí de como jogar o adversário no jogo todo, não tem ali facilidade no começo da partida, não. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.